Eu não sei dizer a você hoje se Asbury foi um avivamento. Mas nós lemos um texto nessa manhã que fala do maior avivamento que um rei de Israel experimentou e que o povo de Deus de Judá experimentou na época do período monárquico. Depois da morte de Salomão, Josias foi o protagonista do maior avivamento da história de Judá. Ele foi um rei que restaurou a adoração, você viu, a Deus pelos judeus, que haviam perdido ao longo dos séculos de tantos reis e sacerdotes, que foram incorporando à fé judaica tantos elementos que não faziam parte jamais da vontade de Deus, estavam completamente contrários à vontade de Deus. Josias tornou-se rei, o texto nos diz, aos 8 anos de idade, após o assassinato do seu pai, que também tinha sido rei, Amon, por uma conspiração de seus súditos, e o texto diz que ele reinou por 31 anos. Era filho de Gedida, uma mulher oriunda de um lugar chamado Boscate, que fica numa região ainda meio que desconhecida de Judá. Josias é descrito como um rei muito justo, um rei que andou nos caminhos de Davi, seu pai. Não tenha sido, embora ele filho direto de Davi, é uma referência bíblica aqui, Davi foi seu antecessor, ele é descendente de Davi, e não se desviou, diz o texto, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias foi o protagonista do maior avivamento que a nação de Judá experimentou, e quem implementou as mais completas reformas espirituais realizadas dentre todos os reis que o antecederam. O verso de número 23, diz que depois que ele comemora, leva o povo a comemorar a Páscoa, comemoração a qual nunca houve antes e nem depois. Foi um rei extremamente habilidoso e corajoso. Durante seu reinado, Josias afirmou a independência da então superpotência, o Império Assírio, e chegou mesmo a nação de Israel estando dividida em reino do norte e do sul, e ele reinando sobre o sul, Judá, ele chegou a ter um controle parcial do reino do norte, coisa que nenhum outro rei da sua época conseguiu. Seus feitos foram elogiados até mesmo pelo profeta Jeremias, está lá em Jeremias 22, 15 a 16. O escritor sagrado que chegou a elogiar vários monarcas, vários reis, por suas atitudes corretas em direção ao Senhor, como por exemplo, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão e Ezequias, seu bisavô. Somente a Josias escreveu as mais altas menções de louvor, como nós lemos no verso 25. Antes dele não houve igual, depois dele não apareceu ninguém semelhante. Josias foi o protagonista do maior avivamento que Judá experimentou. Eu quero falar nessa manhã sobre isso. Que atitudes marcaram Josias e o avivamento que ele protagonizou em sua época? E falar, por tabela, sobre que atitudes marcam um genuíno avivamento. Em primeiro lugar, primeira marca distintiva de Josias é que ele possuía uma preocupação genuína de fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Veja o que diz aí o verso de número 2.
Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mas isso, o verso 1 diz, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos. Desde a sua tenra idade, desde o momento em que ele assume o trono, porém, reinando com tutores, Josias é alguém que é marcado pela expressão, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Uma marca distintiva de Josias é que ele possuía uma preocupação genuína de fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele possuía uma preocupação verdadeira de agradar a Deus com a sua vida. No 18º ano de Josias, ele implementa as reformas. O verso de número 3 começa a dizer que no 18º ano do seu reinado, ele mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, à casa do Senhor, dizendo que Safã deveria começar ou retomar o processo de conservação, construção e restauração da obra do Senhor, da casa do Senhor, do templo naquela época. Aos 26 anos de idade, porque ele começa a reinar aos 8, mas no 18º ano do seu reinado, ou seja, Josias é um jovem. Ele é um jovem que tem 26 anos, começa a reinar aos 8, e aos 26 a sua preocupação é em restaurar os princípios que estavam destruídos da casa de Deus e da obra de Deus. Ele teve uma preocupação com a destinação dos recursos recebidos pelo templo. Você viu? Quando ele diz, para que se conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, para que deem nas mãos dos que dirigem a obra, para poderem pagar aqueles que executam a obra. Ele teve preocupação com o estado das instalações da casa do Senhor, isto é, com o templo, para repararem os estragos da casa. Ele teve preocupação com as pessoas que colocara ao encargo da obra, porque o texto diz, no verso de número 7, porém não pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Ele sabia que procediam com fidelidade, ele conhecia as pessoas que trabalhavam e que estavam imbuídas daquele trabalho. Ele era um homem zeloso das coisas de Deus, que nós podemos dizer que Josias era um homem piedoso. Aqui eu quero trazer uma primeira lição para nós acerca de avivamento. E a primeira delas é que o avivamento começa com Deus. O avivamento não começa com homem nenhum. Ele começa a partir da vontade de Deus. É Deus quem mobiliza o coração. Paulo diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O avivamento começa em Deus. Homem não produz avivamento. Tecnologia não produz avivamento. Metodologia não produz avivamento. O avivamento nasce no coração de Deus. Ele começa em Deus. Mas Deus realiza o avivamento por meio do coração, motivando o coração de gente piedosa. Deus não usa gente crente preguiçoso para realizar o avivamento. Deus não usa crente indolente para experimentar e começar o avivamento. O avivamento só acontece quando Deus quer, mas o avivamento começa com Deus quer, usando gente que Ele determina
que ele vê ser piedosa. O avivamento não começa com gente desinteressada. O avivamento procede de Deus, mas não começa com gente que não está interessada em agradar a Deus, em fazer o que é reto diante do Senhor, que não tem compromisso com coisa nenhuma. Queremos avivamento. As pessoas falam de avivamento. A gente fala de ser avivado. A gente fala de experimentar uma transformação na nossa vida. Mas Deus encontra em nós piedade. Nós não produzimos avivamento, não temos um botão que liga e desliga, sequer um avivamento pessoal. Hoje eu quero ser mais avivado. Nós não operamos em nós sequer a transformação. É Deus quem opera em nós a transformação. É Deus quem coloca em nós. Mas Deus não coloca nada no coração daquele que não está buscando absolutamente nada. Já percebeu isso? O avivamento começa com Deus. Mas Deus motivando o coração de gente que está interessada nele, que está interessada nas coisas dele. A gente quer os benefícios do avivamento, mas a gente não quer o ônus da vida piedosa para Deus nos usar. A gente é crente preguiçoso, que quer o benefício de experimentar o avivamento, mas tem dificuldade para orar. A gente quer o benefício do avivamento, mas não gosta de ler a Escritura. A gente quer o benefício do avivamento, mas não está interessado em fazer o que é reto diante de Deus. O avivamento começa com Deus, mas Deus motivando gente piedosa. E gente piedosa não tem idade. Ah, eu sou velho demais. Ah, eu sou novo demais. Josias tinha 8 anos e aos 26 protagonizou um avivamento em Israel. Gente piedosa tem preocupação genuína com tudo o que diz respeito ao reino de Deus. Gente piedosa tem preocupação de fazer o que é justo aos olhos de Deus. O avivamento vem de Deus, mas Deus age por meio daquele que está buscando. Certa feita, eu falei numa aula de teologia sistemática para um professor que já estava mais para lá do que para cá. E, meu Deus, já são 11h36, eu só estou no primeiro ponto. Amém. Eu falei para um professor numa aula de teologia sistemática, quando a nossa discussão, a discussão entre os alunos era, devíamos orar, não devíamos orar, haver consagração, não consagração, e como um professor de teologia sistemática que já estava mais para lá do que para cá, ele tentando, acredito, se desvencilhar do tema piedade, disse: não adianta tanta piedade, porque quem faz é Deus. O homem pode orar, mas quem cura é Deus. É verdade. E aí eu perguntei a ele assim, falei isso para ele, na sala de aula. Falei: professor, o senhor está corretíssimo. Quem faz é Deus. Sempre é Deus. Eu só tenho uma dúvida. Por que geralmente Deus faz mais por meio de quem tem mais intimidade com Ele? Por que uns oram e Deus cura e outros oram e Deus não cura? Será que o problema está em Deus? Ou o problema está no canal pelo qual o poder de Deus passa ou não? Eu perguntei isso para ele. Ele ficou quieto. A obra é de Deus, começa com Deus, mas Deus age por meio de gente piedosa. Em segundo lugar,
o segundo aspecto distintivo que marcou a vida daquele que protagonizou o maior avivamento em Judá, é que Josias teve duas atitudes importantes quando descobriu que sua vida não estava em conformidade com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante essa passagem a partir do verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E, gente, o livro da lei provavelmente é a Torá. Aqui nós estamos falando dos 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos falando desses livros que são a base de todo o Antigo Testamento. Toda a lei do Antigo Testamento e a prática litúrgica e cerimonial do povo, religiosa, tinha como base os 5 livros da lei. E o sumo sacerdote se assusta quando está fazendo uma faxina no templo e ele diz assim: achei o livro da lei na casa do Senhor. Parece aquela pessoa que está fazendo uma faxina em casa e diz assim: rapaz, achei minha Bíblia que eu estava procurando 3 meses. E não pensa você que era no aplicativo de celular não, hein? Nem uma bibliazinha dessa de letra pequena, ou essas bibliazinhas que a gente tem de agente secreto. Conhece Bíblia de agente secreto? Aquela bem pequenininha que você bota no bolso para ninguém saber que você é. Tum, 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 tum. Não, era um negócio gigante. Também não era um livro como nós temos assim. Eram rolos. Achei o livro da lei na casa do Senhor. O que me leva à pergunta: o que esse sacerdote fazia? Que tipo de culto ele oficiava? Porque devia ser um invencionista, uma coisa da cabeça dele. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos ligar as luzes piscando. Próximo domingo a gente diminui a luz, vamos fazer uma coisa mais introspectiva. Porque é o culto à maneira do freguês. Não é o culto oficiado pelos princípios da palavra. O que esse cara fazia? O que ele inventava? Quais eram as orações e os incensos que ele queimava? Porque já não se sabia mais nem o que fazia. O livro estava perdido dentro da casa do Senhor. Então, e olha, o escrivão Safã veio ter com o rei, lhe deu o relatório daquilo que tinha ido, né? Teus servos contaram o dinheiro que se acharam na casa do Senhor, entregaram nas mãos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Tudo certo. Mas tem um negócio. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Deixa eu ler para você ver o que está escrito nele. E começou a ler o livro da lei, talvez até Deuteronômio, possivelmente. Olha a atitude de Josias, verso 11. Tendo ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. 2 atitudes que Josias teve, importantes, quando ele descobriu que a sua vida não estava em conformidade com a vontade de Deus. Ele ordenou assim a Ilquias: olha, o rei ordenou a Ilquias, ide consultar o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro, ou seja, vai procurar a profetisa Hulda, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras. Eles abandonaram isso aqui, gente. É dizer para Safã: você está ouvindo, você está entendendo o que isso aqui está querendo dizer, Safã? Nós estamos andando na contramão de Deus. Nós estamos achando que estamos agradando a Deus com tudo. Nossos antepassados acham que estão fazendo o que é da vontade de Deus, mas estamos fazendo um monte de besteira.
Nós estamos na contramão de Deus e Deus está furioso conosco e com todo esse povo até hoje. Qual a primeira atitude de Josias? Josias deu ouvidos à palavra do Senhor. Diz o texto no verso 11, tendo ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele descobre que, apesar de tudo, seus antecessores e todo o povo, e ele, ainda estavam na contramão de Deus. Ele se dá conta de que, ao conhecer a vontade de Deus, ele se apercebe de que não bastava apenas ter boa vontade para fazer a obra de Deus. Era necessário viver a vida de Deus segundo o que Deus havia estabelecido. Ele rasga suas vestes. Verso 19 diz que a profetisa Uda diz assim, o Senhor diz, mas ele se humilhou e chorou diante de Deus, seu coração se enterneceu, ou seja, ele ficou inclinado ao ouvir a palavra de Deus, seu coração se inclinou à palavra de Deus, que significa demonstrou ternura, afeto, amor, sentiu dor, comiseração pela desgraça própria e alheia, ficou comovido, compadecido, condoído, quando ouviu as palavras do livro da lei. Primeira atitude, ele deu ouvidos à palavra do Senhor, quando ele descobriu que ele estava na contramão de Deus. Mas que porcaria! Porque nós temos ouvido a palavra de Deus, mas não temos dado ouvidos a Deus em sua palavra. Ele deu ouvidos à palavra do Senhor. E quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus e entra por um ouvido e sai pelo outro, quando na verdade deveríamos rasgar as nossas vestes, quando na verdade deveríamos sair daqui deste lugar ou da nossa leitura bíblica, chorando, indo para casa dizendo, Senhor, eu sou miserável, porque tenho ouvido a verdade, tenho lido a verdade, tenho conhecido a verdade e continuo nessa porcaria de vida, nessa porcaria de atitudes. Ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Que porcaria, cultos após cultos, não digo daqui, mas daqui talvez também. E de vários lugares em que as pessoas entram e saem, não dão ouvidos à palavra. Que porcaria de sacerdotes que também não têm dado ouvidos à palavra de Deus, que pregam suas invencionices, inventam de tudo quanto é culto. Culto para tirar o dinheiro das pessoas, culto cujo Deus é mamon, culto cujo Deus é a tecnologia, mas culto que não tem compromisso com a palavra. Estão oficiando que culto? Ele deu ouvidos à palavra de Deus. Segundo, ele não apenas dá ouvidos à palavra de Deus, ele decide agir. Não é só chorar, ficar triste, contristado. Ah, meu Deus, saio daqui, choro e volto a fazer a mesma porcaria. Ele decide agir. Nós estamos na contramão de Deus. Safã junta uma turma e vai consultar o Senhor para saber o que a gente tem que fazer. E eles vão buscar o conselho de Uda, profetisa, mulher de Salum. E lá ela diz, olha, assim diz o Senhor, meu rosto está contra desse povo, e não tem jeito, não vai mudar. E não mudou, não mudou. Josias reinou 31 anos em Israel, ou seja, entre os anos 640 e 610 a.C., 609. No ano 607, 2 anos depois da sua morte, 2 anos, 605, perdão, 4 anos depois da sua morte, sabe o que Judá experimenta?
a invasão pela Babilônia. Aquilo que Deus falou, olha, a chapa vai esquentar. O que eu determinei, não vou voltar atrás. Mas não vai ser nos seus dias. Por amor a você, diz o Senhor, por amor àquele que mandou vocês aqui, coração dele, porque o coração dele se enterneceu, ele se humilhou, rasgou suas vestes, chorou perante mim, mudou o seu comportamento, e vai mudar o comportamento de toda a nação, por amor a esse que mandou vocês, a Josias, eu não vou cumprir o meu juízo. Mas 4 anos depois da morte de Josias, da destituição dele por causa da morte, a Babilônia entrou lá e levou Judá para o cativeiro por 70 anos. 70 anos. Mas ele disse, consulta o Senhor. Ele não apenas fica consternado por saber que a vida dele estava na contramão de Deus. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é você ter vivido até o dia de hoje, achando que o que você está fazendo está agradando a Deus? E quando você lê um texto bíblico, e o Espírito joga a luz dentro dele, você olha e diz assim, eu estou na contramão de Deus? Essa foi a experiência de Paulo. Paulo está perseguindo os cristãos em nome de Deus, pede carta de recomendação para ir a Damasco perseguir os cristãos que tinham ido para aquela região da Síria, e ele sai de Jerusalém, no meio do caminho tem um clarão que cega os seus olhos, e uma voz que diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz assim, não Senhor, não estou te perseguindo, e Deus está dizendo para ele, Cristo, está sim, você está na minha contramão. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Os aguilhões eram aquelas pontas de lanças que eram colocadas para refrear os cavalos inimigos quando vinham numa batalha. Aquelas pontas de lança grande que o cavalo vinha muitas vezes, ficava estocado ali. Ou para ele recuar, ou para já morrer quando ficava ali. O que Jesus diz para Paulo é, tu está andando na contramão, meu irmão, e o aguilhão está pronto. É duro viver quebrando a cabeça, dando com os burros na água, como dizia o velho Zé Pires, meu pai falecido. É duro recalcitrar contra os aguilhões, porque você está na contramão. Mas ele não fica só consternado, ele age. Estou na contramão, o que faço? Procura Uda. E aqui eu aprendo minha segunda lição sobre avivamento. O avivamento sempre vem por meio da palavra. O entendimento da vontade de Deus precede o avivamento. Não tem avivamento sem palavra. E isso é interessante porque gente piedosa é agraciada por Deus com a revelação da palavra. Entenda comigo aqui, Dr. Paulo Romero, pastor da Igreja da Trindade em São Paulo, tive a oportunidade de levá-lo para falar num congresso na igreja do pastor Vitor, há alguns anos atrás. E enquanto ele estava falando lá, ele disse uma frase que eu guardei e anotei, porque eu disse assim, um dia eu precisarei dessa frase, esse dia chegou. Ele disse enquanto pregava, que quando não há interesse por Deus, Deus esconde a sua palavra. Mas quando há interesse por Deus, Deus a revela. Quando o nosso coração não quer saber de Deus, é como se Deus dissesse, é assim que você quer viver? Viva! Mas quando nós começamos a buscar a Deus, o nosso coração começa a se inclinar para Deus, Deus tem misericórdia e revela a sua palavra. Presta atenção comigo. Quantos reis passaram antes de Josias? E por que cargas d'água vai ser no reinado de Josias que vão achar o livro que estava perdido, o livro da lei, para que houvesse um avivamento? Sabe por quê? Porque Josias era alguém
que andava nos caminhos do Senhor e que tinha o desejo de fazer a vontade de Deus. Quando a gente tem o desejo de fazer a vontade de Deus, Deus revela a sua vontade para nós. Quando a gente tem o desejo de fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus se abre para nós. A palavra estava escondida, era a mão de Deus velando aquela palavra dos outros reis iníquos. Mas quando Josias inclina o coração para Deus, Deus revela a palavra dele. Gente piedosa dá ouvidos à palavra de Deus. O avivamento sempre vem por meio da palavra. Avivamento sem fome pela palavra é emocionalismo. Avivamento sem as bases da palavra de Deus é acender fogo estranho para Deus. Tem muita gente queimando fogo estranho a Baal, pensando estar queimando incenso suave ao Senhor. Tem muito sacerdote queimando incenso a Baal com um monte de salamaleque, um monte de invencionice de culto, achando que está agradando a Deus, mas o que está fazendo é macumba gospel. O povo estava há muito tempo sem um avivamento, porque estava sem o conhecimento da palavra. O livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Deus disse, por meio do profeta Osés, capítulo 4, verso 6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento. Jesus, certa feita, disse aos fariseus que estes erravam porque não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje em dia tem muita gente buscando poder, poder e poder, mas muito pouca gente buscando conhecer as Escrituras. No meu livro Morte na Panela, eu digo que uma questão pertinente é a de que nenhum avivamento ou despertamento espiritual pode vir divorciado da perspectiva de que as Escrituras são a regra de fé e prática. Ela, a Bíblia, é a revelação inspirada, inerrante e infalível de Deus. Falar em línguas e manifestar diversos dons são coisas muito importantes na vida cristã, mas não servem como base para a vida do cristão. Não pode haver a razão inversa entre os dons e a palavra. O que tem havido hoje em dia é que, à medida em que se aumenta a busca pelos dons, diminui a estima pelo conhecimento das Escrituras. É urgente, cada vez mais, a necessidade de reafirmarmos a Escritura, a palavra de Deus, como regra de fé e prática para a vida do cristão. Deus não delega aos seus filhos a responsabilidade pela sua formação espiritual. Ele providenciou o meio pelo qual devamos crescer e ser amadurecidos na fé. É a Bíblia. E isso pode ser visto, sem querer ser pragmático, pelos resultados que têm sido apresentados hoje diante da afirmação de que nós temos experimentado um avivamento no Brasil. Não parece estar havendo um derramamento da justiça visível e o amor fiel, que são os dois grandes pilares da verdadeira espiritualidade. Eugene Peterson, no livro chamado, pastor Eugene Peterson, no livro chamado Como é este livro, falando da Bíblia, chegamos a um ponto no qual o termo espiritualidade é mais adequado para designar misticismo superficial do que vidas intensas, exuberantes e piedosas, o tipo de vida que sempre foi associado ao termo. O livro da lei, queridos, estava perdido na casa de Deus. Infelizmente, o livro da lei ainda continua perdido por muitos dentro da casa do Senhor. É preciso levar a sério a palavra. O conhecimento da palavra precisa levar à mudança de atitude. Você não tem como mudar se você não souber o que precisa mudar. E você não conhecerá o que precisa mudar se você não tiver entendimento e conhecimento das Escrituras.
Precisa vir ainda não. Pode sentar aí no meio do caminho. Vai falar com o Luiz Eduardo. Terceiro lugar. Terceira marca distintiva daquele que protagonizou o maior avivamento da história de Judá. Josias toma 4 atitudes contundentes para reparar os pecados que vinham sendo cometidos. A palavra de Deus trouxe a ele a revelação do que estava errado na sua vida e na vida do povo, mas não ficou por aí. Ele consulta, ele manda pessoas consultarem Ulda, profetiza, e ao mesmo tempo, o próprio livro da lei apontava quais eram as coisas que deveriam ser feitas, e ele toma todas as atitudes necessárias para restaurar uma nação temente a Deus. Primeiro, ele congrega todo o povo para ouvir a palavra do Senhor. Olha o que diz aí o capítulo 23, vê aí na sua Bíblia comigo, verso de número 1. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Primeira coisa, ele congregou todo o povo para ouvir a palavra de Deus. Primeira atitude dele, descobriu que está na contramão de Deus. O que a Bíblia diz? Eu vou compartilhar. Deixa eu falar para esse povo, para eles saberem o que é que está acontecendo até agora. Ele não guardou a verdade conhecida apenas para si, ele compartilha da verdade, porque a verdade de Deus, ela é confrontadora, mas ela é libertadora. Ela escangalha a gente antes de consertar, ela conserta, mas ela escangalha a gente antes. Porque a gente está vivendo da maneira que acha, com aquele jeitinho que a gente aprendeu, aquela gambiarra bem brasileira. E quando a gente bate de frente com a palavra, ela escangalha a gente. Ela quebra aquilo que a gente, e se a gente dá ouvidos a ela, obviamente, a gente ouve e diz assim, caraca, eu estou todo errado. Mas você só conserta, alguém só busca o médico quando chega à conclusão de que de fato está doente. Ela confronta, mas ela liberta. Avivamento, queridos, produz proclamação. Avivamento não é para ficar entre 4 paredes. Quando somos avivados, pregamos. Quando somos avivados, proclamamos ao outro aquilo que ele foi libertador para a gente. Foi confrontador, mas foi libertador. Se não, vejamos, quando o Espírito Santo avivou os discípulos lá no Pentecoste, Atos capítulo 2, o que aconteceu com eles? Você vai dizer, eles saíram falando em línguas estranhas, mas pregando em línguas estranhas. O mistério não eram as línguas, mas a pregação da palavra em todas as línguas conhecidas. Se só tivesse judeu em Jerusalém, não precisava de língua estranha. A mulher samaritana, quando avivada, vimos na semana passada, quando ela tem um encontro com Cristo e ela é avivada por esse encontro com Ele, o que ela faz? Ela larga o cântaro, e a mulher que era calada, que ia meio-dia para buscar água, sozinha para não ter com quem conversar, agora sai à cidade e vai proclamar. Se queremos um avivamento, precisamos compartilhar da palavra. A verdade que confronta, mas que também liberta. Segunda atitude, ele renovou juntamente com todo o povo
a aliança com o Senhor. Olha o verso número 3. Ele chama todo mundo, ele lê para todo mundo cai na real da besteira, porque ali também, na lei também tinha o juízo, que era constante. O povo tem bastante noção agora do caminho que eles estão andando. E o verso 3 diz: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos e estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Todo mundo disse amém. Quando ele conclama o povo, e aí, vamos voltar ao Senhor? Todo o povo diz, vamos voltar ao Senhor. Ele compartilhou a palavra, mas também desafiou o povo a uma tomada de decisão. A decisão é parte importante da vida, e a parte mais importante da vida cristã. É preciso decidir. Não decidir, sobretudo, diante de ouvir a palavra de Deus, pode ser a pior das decisões. Deus hoje te chama a decidir. Eu quero te chamar a decidir. Deus me chama a decidir, e eu chamo você, meu irmão, comigo a decidirmos renovar a nossa aliança com o Senhor. Que você decide. Terceira atitude de Josias: ele retirou do seu meio tudo que o fazia e levava o povo a estar pecando diante de Deus. É um texto grande, eu não vou ler todo não, mas do verso 4 ao verso 20. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta. Olha só, gente, olha só o que era a religiosidade desse povo, cujo Deus não tinha imagem nenhuma, cujo Deus diz, vocês vão me adorar apenas o Criador dos céus e da terra. Quantas coisas foram incorporadas ao culto, à religiosidade, à cerimônia, à teologia daquele povo, que não eram escriturísticas, que não estavam nas escrituras, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Isso não é possível. Tinha utensílio a Baal dentro do templo do Senhor. Não é possível. Poste ídolo, todo o exército dos céus, a astrologia em peso, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incenso sobre os altos da cidade. Deus nunca mandou fazer isso, mas eles iam lá fazer o salamaleque deles lá, a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Que sacerdotes eram esses? De quem? Do Senhor? Achavam que estavam fazendo um culto para Deus, mas era para o diabo. Tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou lá para fora, o qual reduziu a pó. Derribou as casas da prostituição cultual. Sabe o que era isso? Das mulheres que teciam tendas para o poste ídolo. É porque essas divindades cananitas, essas divindades do povo da terra, o culto a Astarote, o culto a Baal, era o chamado prostituição cultual. Então, dentro do templo do Senhor, fizeram umas tendinhas, que eram os quartinhos de motel, dentro do templo. Então, as sacerdotisas, que eram meninas, aí mais ou menos às vezes a partir dos 13 anos de idade, o que elas faziam? Elas vendiam o corpo, e o cara ia para lá para cultuar aquela divindade, pagava e tinha relação sexual com ela, e elas faziam as tendinhas, o puxadinho dentro do templo. E eles estavam convivendo com isso.
A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos que os sacerdotes incensavam. Os sacerdotes que não incensavam e não sacrificavam ao altar, porém, comiam pães asmos no meio de seus irmãos, ou seja, só fazia parte da oferenda. Os que eram melhorzinhos, que não faziam o negócio todo, pelo menos sentavam na mesa para comer as oferendas. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Renom, para que ninguém mais queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Moloque, uma divindade cananita, que era representado por uma estátua de ferro fundido, com os braços assim, que era uma fogueira, uma boca enorme, e uma fogueira no seu centro, que a criança era colocada ali para morrer queimada. Eu não vou ler mais, mas eu preciso dizer que ainda hoje há crentes que acreditam nos exércitos dos céus. Há crentes que acreditam em horóscopo e ainda perguntam para a gente de vez em quando, qual é o seu signo? Ainda hoje há crentes que acreditam em astrologia e procuram fazer mapa astral. Eu acho que esse ano vai dar certo para mim. Ainda hoje há crentes que possuem estátuas de elefante ou daquele homem gordinho para atrair sorte e prosperidade financeira dentro de casa. Mas só atrai poeira. Ainda hoje, há crentes que estão vivendo na prostituição, no adultério, numa traiçãozinha, achando que isso não tem nada demais, é só um puxadinho. Ainda hoje há crentes que participam da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, a qual o apóstolo Paulo condena. Ainda hoje há crentes que ficam dando ouvidos a sacerdotes fajutos, charlatães, que queimam incenso a Baal, que vivem de campanhas de prosperidade, cujo Deus é Mamon, não o Senhor. Hoje, pode não haver mais crentes que passem seus filhos no fogo a Moloque, mas ainda hoje há crentes que não os dedicam ao Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ainda hoje, há crentes que se gabam de receber das riquezas corrompidas deste mundo, conquistadas ao preço de sangue e iniquidade. Mas ainda hoje, há verdadeiros profetas do Senhor, como aquele homem que veio de Judá, cujos ossos foram preservados naquele lugar, cuja palavra é firme, conforme a vontade do Senhor, como o profeta que veio de Judá. Ainda hoje, irmãos, o avivamento nos leva a erradicarmos de nossas vidas todas as coisas que nos levam ao afastamento de Deus e à prática do pecado. Avivamento produz desejo por santificação. Avivamento que não produz desejo por santificação não é ajuntamento solene, é formação de quadrilha. E quarta atitude que Josias teve na sua transformação, ele aplicou os estatutos da palavra do Senhor, ele celebrou a Páscoa. Olha o verso 21 e 23. O texto diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes. Desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. A Páscoa judaica relembrava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. A Páscoa para nós cristãos foi atualizada por Jesus na cerimônia da ceia, onde comemoramos a libertação da escravidão do pecado e a bênção da vida eterna com Cristo. Por fim, irmãos,
Avivamento aponta para Cristo e sua obra redentora. Avivamento que não coloca Jesus Cristo no centro não é avivamento, é ajuntamento de iniquidade. Avivamento que não glorifica a Deus pela bênção da salvação recebida graciosamente em Cristo pela fé, e só produz barulheira, gritaria, pula-pula, não é avivamento, é farra gospel disfarçada de espiritualidade. Avivamento em que os testemunhos falam mais das glórias humanas e do alcance da prosperidade conseguida, não é avivamento, é estímulo positivista. Avivamento que não leva ao arrependimento dos pecados e à reconciliação com o próximo, não é avivamento, é mensagem de autoajuda que massageia o ego. Avivamento me leva a querer Cristo e a sua vontade, e me leva à certeza de que tudo mais Ele acrescentará. Avivamento me leva a pôr Cristo e tão somente Cristo no centro da minha vida. Avivamento me leva para a mesa de Cristo, a comer do pão e beber do vinho com ações de graças. Avivamento me leva para a mesa de Cristo, a anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Avivamento me leva a examinar o meu coração e mente, a fim de perdoar quem precisa, para não comer o pão e beber o cálice indignamente. Não sabemos se o que houve em Asbury poderá ser de fato chamado de avivamento. Mas eu tenho certeza de uma coisa: muito do que tem sido chamado de avivamento hoje em dia não é avivamento. Parede preta não é avivamento. Luzes piscando não é avivamento. Gente pulando não é avivamento. Prosperidade financeira não é avivamento. Marketing eclesiástico não é avivamento. Cultos cheios de tecnologia não é avivamento. Avivamento é uma obra de Deus que produz despertamento para a palavra. Avivamento produz renovação da aliança com Deus. Avivamento produz abandono de pecado e desejo de santificação. Avivamento conduz à centralidade de Cristo e de sua obra redentora. Avivamento desemboca na comunhão do corpo com a família, reunida ao redor da mesa, na ceia, como anúncio do maior sinal deixado por Jesus aos discípulos, o amor uns aos outros. Precisamos de um avivamento. Não podemos produzir avivamento. Avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Mas podemos e devemos orar para Deus derramar sobre nós um avivamento. Vamos ficar de pé. Você pode orar por isso com a pessoa que está do seu lado.